por várias vezes, mais de 4 vezes, eu tentei o suicídio, porque eu tinha insônia, então não conseguia dormir, e eu era conduzida, até a cozinha. Quando eu me deparava, eu já estava com a faca na mão. Então eu buscava ali o meu alívio, achando que a morte seria a saída. Meu nome é Daniele de Andrade, tenho 25 anos. Eu cresci já tendo alguns sintomas do que eu poderia me tornar na adolescência. Mas como eu era uma criança muito fechada, eu não demonstrava isso para as pessoas, principalmente para as pessoas de dentro inicialmente. Então, depois de descobrir que minha família era separada, desestruturada por conta da ausência do meu pai, então aquele vazio foi crescendo cada vez mais. Fui tendo mágoa dele por conta disso e fui me tornando uma adolescente agressiva. Do lado de fora, as pessoas achavam que eu era uma menina muito alegre, muito receptiva, muito amável, mas só dentro de casa que de fato me conheciam, porque eu não tinha um momento em que eu ficava tranquila. Todo momento eu buscava confusão, todo aquele sentimento que eu tinha dentro de mim, que eu queria tirar, eu descontava nas pessoas à minha volta. Por conta desse vazio que tinha dentro de mim, então eu buscava preencher nas amizades. Então eu vou conseguir ser feliz tendo pessoas à minha volta, já que eu não tinha o amor de um pai. Então eu buscava essa expectativa nos amigos. Mas me decepcionava, porque em alguns momentos, quando eu não me agradava de algo, até mesmo com amigas, algumas reações que elas tinham, eu ficava decepcionada. E minha mãe sempre buscava dar o melhor para mim. Então, com muito sacrifício, ela trabalhava, o que eu queria, com sacrifício, ela comprava. Demorava um pouco para mostrar o valor das coisas que tinha que conquistar, mas tinha um prazo muito curto. Aquilo me encantava por um tempo e depois não mais. E ela não entendia por que eu tinha essas reações. Inclusive, ela até chegou a comentar comigo que ia me levar no psicólogo e tal, porque eu era bem agressiva e muito fechada. Com ela eu não tinha um bom convívio. E quando ela conversava comigo, eu não sabia me expressar muito bem. Então eu até falei com ela que ela poderia me levar na psicóloga, mas eu ia ficar calada, porque eu ia fingir ser uma pessoa que não era e a psicóloga não ia identificar o real problema que tinha dentro de mim. Então eu buscava de todas as formas, tinha momentos que eu ficava sozinha, para ouvir música, assistir algo, mas na realidade eu sempre fugindo daquilo, então eu me auto-sabotava. Até que teve uma oportunidade que um amigo fez uma festa que se tornou uma resenha, então rolou bebida. Eu coloquei dentro de mim que aquela festa seria o momento em que eu iria tirar aquele vazio, achando que poderia isso acontecer. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei pior do que eu tinha ido, porque caiu a realidade de que aquilo de fato não conseguia me preencher. Eu não sabia lidar com as situações, tanto as que estavam no meu controle, quanto as que fugiam. Então eu me tornava uma pessoa muito agressiva, até comigo mesmo, me autoagredia, porque esse desejo que eu tinha de agredir outras pessoas por conta desse vazio, por conta dessa depressão, eu fazia comigo mesma. Então eu me trancava no quarto, no momento em que ninguém estava por perto, e ali eu ficava me autoagredindo. Então eu buscava preencher de fato nas coisas à volta e não conseguia de nenhuma maneira. E eu fui piorando cada vez mais. E mesmo assim negava ajuda, não desabafava, com as pessoas de dentro eu era totalmente agressiva. Quando tinha confusão em casa, eu me sentia até bem, inclusive, porém, quando terminava as confusões, vinha aquele arrependimento, porque eu sabia que muitas das vezes eu tinha causado isso. Eu colocava aquela culpa da questão da família ser separada, tudo em mim. Até que eu comecei a, por vários momentos, ver vultos, ouvir vozes. E por várias vezes, mais de 4 vezes, eu tentei o suicídio. Todas as vezes foram à noite, quando eu aguardava todos os meus familiares irem para o quarto dormir, porque eu tinha insônia, então não conseguia dormir. E eu era conduzida, até a cozinha. Quando eu me deparava, eu já estava com a faca na mão. Então eu buscava ali o meu alívio, achando que a morte seria a saída. E eu ouvi nitidamente 2 vozes muito fortes. De um lado, dizendo para eu me matar, para eu ser mais rápida possível, que poderia aparecer algum familiar ali. E do outro, para mim poder dormir, que no outro dia ia ser diferente. E hoje eu vejo que o outro lado que queria que tudo fosse diferente, para eu não cometer aquilo, foi o próprio Deus. Dias depois eu recebi um convite para poder comparecer num evento da FJU. E eu tive essa resistência, porque eu não confirmava de jeito nenhum que eu iria para o evento e eles insistindo bastante.
Até que um dia antes eu resolvi ir. Pouco antes eu tinha feito uma oração a Deus, dizendo que se Ele não me respondesse nesse evento, que disseram tanto que seria bom, que minha vida poderia ser transformada mesmo sem saber os problemas que teria, por lá mesmo, em alguma oportunidade eu ia sair do evento e ia me matar de vez. Mas eu estava decidida com essa coragem de me matar. Chegando no evento eu fiquei até assustada, né? Porque eu nunca contei nada para ninguém do que acontecia comigo, porém naquele evento descreveram totalmente a minha vida. E eu vi que foi a resposta de Deus. Então, assim como no mundo eu era firme com a minha palavra, eu tinha que ser firme com Deus, porque Deus apareceu. Eu tive uma experiência com Deus naquele evento, e por que eu ia voltar atrás? E aí, saindo do evento, eu já procurei saber como fazer parte, né, como eu poderia fazer parte da FJU, da família FJU, e me orientaram, e ali começou o meu processo de libertação. Inclusive, eu fui vendo nitidamente a diferença, né, que foi tendo. Então, eu já estava conseguindo ir para a igreja, pegar um ônibus sozinha, uma coisa que ao lado eu não conseguia, mas na igreja eu já fui conseguindo. Então, eu comecei a ir sexta-feira, comecei a ir domingo, começando a buscar Deus pela minha transformação, porque eu sabia que para eu ser batizada com o Espírito Santo, era preciso o mal que estava dentro de mim sair. Me batizei nas águas e fui decidindo cada vez mais entregar minha vida para Deus. Então, eu comecei a ouvir mais as pregações do Bispo Macedo, meditava mais na palavra de Deus, deixava de ouvir as músicas seculares para ouvir as músicas que de fato iam me ajudar a receber o Espírito Santo. Todo dia ali buscando o Espírito Santo, indo para a igreja, buscando me envolver mais com as coisas de Deus. Eu me recordo que foi no quarto dia do jejum de Daniel, uma quarta-feira, porque eu ia até em outro horário, mas eu acordei diferente naquele dia. E eu fui um horário diferente. Naquele dia eu cheguei na igreja decidida, determinando que eu ia receber o Espírito Santo, porque eu estava com a consciência tranquila de que eu estava fazendo tudo conforme é orientado para receber o Espírito Santo. Então ali foi despertado uma palavra, que foi que dizia o que iria nos separar do amor de Deus, se seria a morte, se seria a injustiça, o que iria nos separar. E dentro de mim eu respondi que nada poderia ser capaz de separar do amor de Deus. Então, assim que o pastor encerrou a palavra e deu oportunidade para ir até o altar para entregar a vida, eu não quis nem saber quem seria o primeiro a chegar lá. Eu corri para o altar, porque eu sabia que de fato a minha vida só seria transformada através do altar. Ali eu liberei o perdão, deixei todo medo, toda angústia. Tudo que antes eu fazia e sabia que era mal, eu comecei a me sentir bem. E eu fui entregando, mesmo assim eu fui entregando. Então fui percebendo que eu já estava começando ali no processo de verdade para eu conhecer o Espírito Santo. Tudo, exatamente tudo. Os desejos de suicídio, as tentativas, tudo eu entreguei no altar. Eu estava com a consciência tranquila. Até que, em um determinado momento, eu senti uma paz. Uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Para mim, um jejum de Daniel é mais que uma oportunidade. Aqueles que já têm o Espírito Santo, ser fortalecido, ser renovado, e aqueles que não têm, conhecer de fato a verdadeira alegria. Convido você que está assistindo a participar do jejum de Daniel. Talvez você seja um jovem, uma jovem que passou pelos mesmos problemas que eu, que tem um vazio que você quer preencher de todas as formas, que não busca ajuda e também nega muitas das vezes. Então o jejum de Daniel é para você. Assim como o Espírito Santo transformou a minha vida, ele pode transformar a sua também.